Nessas horas, nesse exato momento, existem muitas famílias se desfazendo. Nesse exato momento, existem homens largando seus lares e indo embora com uma amante, ou uma mulher que ficou fascinada pelo boy bombado que foi viver uma aventura de carnaval. Ou uma família que está se desfazendo porque o vício entrou da jogatina, o vício entrou do alcoolismo, da droga. Tudo isso acontece, muitas vezes acontece até dentro da igreja. Mas o que nos faz estarmos na casa de Deus, mesmo com um diagnóstico de um lar dividido, problemático, é que nós temos um Deus, e esse Deus é o Deus da família. Por que nós suportamos muitas vezes o que nós suportamos? Por que tem coisa que você fala, eu vou tomar uma decisão, e Deus parece que aumenta o nível da tua paciência, e você fica longânimo como não deveria, você acaba suportando o que não suporta, porque esta guerra não é de Deus, é do inferno. Mas Deus vai entrar nessa guerra e vai dar paz na sua casa. Amém? Aquela miséria que nunca sai, você faz, você luta, dá um passo à frente, desce para trás, e fica aquela incógnita. Você vem na igreja, sente a presença de Deus, chora, e lá os seus olhos correndo a lágrima, mas no coração uma voz gritando, dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Parece que a gente querer acertar, viver em família, parece que é um erro. Parece que nós estamos numa geração que o certo é o errado e o errado é o certo. Mas eu tenho uma notícia para você: o nosso Deus não mudou. E o que você está colhendo hoje possivelmente é fruto de um erro, de uma decisão errada. Mas Deus tem uma palavra para você: não há maldição que Ele não vire em bênção sobre a sua vida. E o nosso Deus é o Deus da família. O nosso Deus é um Deus que faz e acontece. Eu estava vendo no Instagram hoje, não vou falar o nome dele que vocês vão saber quem é, mas eu estive num país conversando com ele. A vida inteira a família dizendo: você vai ser um desgraçado. Ele usa bermuda, você vê o corpo dele é todo marcado de briga, de facada, perna que quebrou, que saiu correndo num beco, que não sei o que, e corre. Mas um dia Deus falou assim: eu vou mudar a tua história. E hoje ele é um grande produtor num país que todo secular que vai para lá bate continência para ele. E ele, a esposa e os 2 filhos vivem uma vida abençoada, porque eles se permitiram Deus entrar e deixar ser o Deus da família. Ele não era ovelha negra, era ovelha cinza. Ninguém acreditava mais nele. E hoje ele é o supridor da sua família se precisar. Que coisa é essa? Que faz uma pessoa... Eu orei por uma pessoa muito próxima a mim há muitos anos. Todas as vezes eu orava por ele. E dias atrás ele me chamou e falou assim: não dá mais, eu preciso mudar de vida. Apanhou 40 anos, mas agora ele falou assim: chega, porque a alma dele anseia pelo Deus vivo. Eu quero declarar que na sua casa, na sua vida, na sua família, o Deus vivo vai entrar e vai ajeitar a tua família.
Por muito menos pessoas tomaram decisões, mas você não tomou, porque Deus está no controle dessa história. E não vai acabar como o diabo está dizendo que vai acabar, porque a última palavra é de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Deus levou ele, o Eliseu, 80 homicídios nas costas. O negócio dele era decapitar os homens, beber o sangue. Mas um dia ele se encontrou com um Jesus. Um homem sanguinário se tornou uma criança. E quando ele morreu, milhares de pessoas foram no velório dele testemunhar da salvação que foram alcançados por uma palavra. Por que eu estou falando tudo isso? Que não há história que Deus não mude. Se o homem disser, eu quero, eis-me aqui. Você confia no piloto de avião, você anda de avião, você não sabe quem está pilotando, você confia no motorista de aplicativo, no maquinista do metrô, você confia no barbeiro que está com a navalha fazendo ali, pode te cortar, você confia. Você confia no cirurgião que te abre e fala, vai ficar tudo bem. Você confia, mas você não confia no Deus da vida. E Ele está dizendo, confia. Porque esse ano é o ano de Marcos profético, ano de territórios novos. Ano de você vencer nos territórios aonde a palavra de Deus fala, no lugar da tua vergonha, você terá dupla honra. Dê a mão, pessoa que está do teu lado. Nós estamos no 3º ano de aniversário. Nós estamos em festa. E nós vamos aproveitar esse ambiente da glória, do louvor, da adoração. E você vai fazer essa oração comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, a minha família é tua. Fala. Fala de novo, Senhor Jesus, a minha família é tua. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que abençoou. Eu agradeço pela minha família. Eu quero pedir perdão por não entender o potencial que a minha família tem e aonde eu posso chegar com a minha família. Eu libero a bênção sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus parentes, sobre os meus filhos. A minha família é tua. E assim como a tua palavra declara, eu profetizo que um dia vai acontecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor, eu oro pelas famílias nestas horas. Eu oro pelas famílias nesta casa, os que nos assistem. Eu oro pelas famílias que estão conosco nesta noite. Restaura, cura, liberta, desfaça todo o mal. Eu abençoo e eu declaro a bênção sobre cada um deles. Receba a bênção da família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós servimos um Deus Jeová Jireh. Amém? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Pode sentar, toma o seu assento. Eu estou muito feliz hoje porque essa casa está completando 3 anos de existência. E nós somos frutos de uma palavra e não de uma vontade humana e própria. Nós somos frutos de uma palavra. Palavra essa que permeia o nosso coração. Eu levanto todos os dias de manhã preocupado com muitas coisas. E descanso sobre isso. Mas tem uma coisa que todos os dias pela manhã eu me levanto e eu me preocupo profundamente. Quem é as crianças? Tio Mauro?
Tio Mauro e Fabiana, infantil, com as crianças. As crianças vão lá, João, Lorenzinho, Lorenzão. Irmão, tem uma pequenininha aí chamada Maitê. Ela vale por 100. É uma bênção. É muita saúde, gente. Glória a Deus pela Maitê. Maitê, vai na escolinha. Então, voltando aqui, fecha a porta. Então, existem muitas coisas que a gente levanta durante o dia, a gente se preocupa e a gente administra isso, emocionalmente e de todas as áreas. Mas tem uma coisa que eu levanto pela manhã e eu me preocupo é com a promessa de Deus. Como assim? Todos os dias de manhã eu observo se o meu posicionamento, se os meus frutos estão debaixo da promessa que Deus fez. Que não adianta eu ter a palavra, não adianta eu ter a promessa, se a minha condição, se o meu andar, se a minha posição, ela não está de acordo com aquilo que Deus fala. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos andar de acordo com o que nós alcançamos. Então nós estamos muito felizes porque essa casa está de pé porque o Senhor assim quer. E nós estamos debaixo de obediência. Posso ouvir amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós estamos recebendo visitantes no nosso meio hoje. Pastora Tati, a Stephanie, onde estão? Fica de pé, por favor. Dá uma salva de palmas para a vida delas. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe. A nossa vizinha aqui, não é isso? É, nossa vizinha. Glória a Deus. E nós estamos também com convidados, né? A Daniela, cadê a Dani? Está com o menino, né? A Dani é esposa do baterista. E o baterista é filho do pastor. E o menino, claro, é o menino. É seu neto. Pode sentar, pastora. Deus abençoe. Está lá o Gui, lá atrás, Murilo, Rodrigo, Paulão e Paulinho. A Daniela. Dá uma salva de palmas para a vida deles. Irmãos, eu conheci o pai do Gui numa vigília lá no Caema do Jardim Taquebe. E o Ney tocava, toca até hoje muita guitarra. E eu vi o Ney muitas vezes tocando 4 horas aquela música, vai queimar, vai queimar. E o fogo caiu, o Ney não cansava. E o Ney hoje é pai do Gui, como chama o seu irmão mais novo? O Gustavo, família de levitas. A tia do Gui é uma das ministras de louvor da Igreja Mundial do Poder de Deus, família de levita. Hoje eles estão na Igreja Adevec. É uma bênção essa família. Eu conheço ele há muitos anos. O Gui era bem pequenininho e hoje é um grande instrumentista, baterista, tecladista. Qual instrumento você não toca? Toca todos. Sanfona. E louvo a Deus pela sua vida. O Gui está vivendo uma restauração maravilhosa e louvo a Deus pela vida dele. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. É isso aí. A igreja é lugar da restauração. Vem cá, meu amigo. Eu falei para ele, eu quero 50 batizados com o Espírito Santo, quero 200 pessoas sendo curadas. Brincando, né? Porque a gente conversa muito sobre essas coisas. Pastor Fábio Montanha é um amigo mais chegado que irmão. Amigo de assuntos muito íntimos e pessoais, pastorais. E a gente compartilha do mesmo sentimento de reino. A gente não negocia as coisas de Deus. E ele paga o mesmo preço que eu pago aqui, né? Mas, aleluia, né? Entre mortos e feridos nós estamos de pé. Joelhos que não se dobram, Baal. Eu falei para ele que ele pode pregar até amanhã, 5 da manhã, porque hoje é aniversário e ele está à vontade a casa dele. Eu vim pregar, mas antes ele vir, já convidou para ir na dele também. Então eu vou lá pregar também, vai ser uma benção.
E eu quero que você louva a vida dele com uma salva de palmas, amém? Estende as mãos para cá, vamos orar pela vida dele. O número 3 é um número muito importante para nós. 3 representa ressurreição. O 3 é algo muito sério que Deus tem dado à sua igreja. E ele vai abrir o aniversário com a palavra. E eu sei que Deus vai usar ele poderosamente em nome de Jesus, amém? Ele veio lá de Jundiaí, irmãos, do trabalho para ministrar a palavra. E nós vamos abençoá-lo em nome de Jesus, amém? Estende as mãos, Senhor. É o teu servo, escolhido, separado, marcado, eleito, ó Pai. Ele, Senhor, tem feito com tanto zelo a tua obra, sua casa, sua família. Pastora Ju, sua esposa. Senhor, a família dele toda está no altar. Todos restaurados, todos com suas famílias. Todos, Senhor, ele tem visto o fruto do penoso trabalho. Senhor, eu abençoo teu servo, que a revelação, a unção, a graça, o poder inefável, tudo aquilo que vem dos céus, das tuas mãos, encha a vida dele agora, que ele tenha experiências nesse altar como nunca teve em sua vida, nesse dia, Senhor. Nós conferimos autoridade e reconhecemos. E nós atraímos aquilo que nós respeitamos. Nós respeitamos a unção que está sobre ele, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Gui, é uma benção. Tem um louvor que diz assim: há perdão na casa. Hashtag já ficou a dica aí. Eu quero primeiro louvar a Deus, amém, queridos, por essa oportunidade, o bispo Daniel, a pastora, esta igreja, por poder fazer parte deste terceiro ano. E quando nós olhamos para trás, em qualquer momento, quer na nossa vida, quer no nosso ministério, quer no nosso trabalho, independente daquilo que faz a gente olhar para trás, sempre olhar para trás vai fazer a gente entender que o lugar onde nós estamos não foi fácil chegar, sim ou não? Eu estava aqui nesse ambiente de adoração e os louvores estavam sendo entoados, e eu com meu neto no colo, mas ligado aqui no culto, e aí o Espírito Santo me fez assim entender uma coisa, que de todas as nossas dificuldades, o maior privilégio daquele que entende o que é dificuldade é deixar ser moldado por Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Não espere ser aperfeiçoado sentado no sofá. Não espere ser moldado. Não espere ter experiências com Deus num ambiente favorável. Não é assim que Deus trabalha. Nós temos uma mania, e quando eu falo nós, eu falo cristão no geral, é pedir para Deus aumentar a fé. Mas você sabe qual era o ambiente onde a fé é aumentada? E às vezes Deus está nos dando o privilégio. Isso que você está enfrentando, aquilo que eu enfrento, aquilo que o bispo enfrenta, é o ambiente que Deus está usando para nos aperfeiçoar. 3 anos se passaram, e eu sei que mais anos virão. Mas o problema não é concretizar um ano. O problema é aprender durante o processo dos anos. E eu estava orando e falei: Senhor, é festa na tua igreja. Por misericórdia, Deus, eu preciso ser um instrumento ali. Eu não quero falar coisas que são da minha cabeça, mas eu quero que a palavra seja direcionada para aquele lugar. E aí o Espírito Santo me trouxe a um texto, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de Levítico.
capítulo de número 6, versos de número 8 ao versículo de número 13. Livro de Levítico, capítulo 6, do versículo de número 8 ao versículo de número 13. Você que achou, diga glória a Deus. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Fábio Montanha, casado com a pastora Juliana Caieiro. Tenho 3 filhos e 3 netos. Que coisa boa. 2 netas que vale por 8. Uma chamada Ana Furacão e a outra Duda Tempestade. Minha irmã, você está aí. Agora que eu reconheci você. Glória a Deus. Duda Tempestade. Imagina furacão e tempestade juntas. Mas eu amo. E o meu neto, que vai fazer agora 1 ano em fevereiro, o Saíde. Nós estamos pastoreando ali em Cidade Ademar, uma igreja chamada Igreja Batista Comunidade. Agora no dia 28 de janeiro, bispo, eu faço 6 anos como pastor daquela igreja. Destes 6 anos como pastor daquela igreja, o ministério onde nós estamos já existe há 9. Pastoreando estou há 6, o ministério existe há 9, mas neste novo tempo nós fizemos 1 ano. Deu para entender aí? Quem entendeu, diga aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito, Ele não depende daquilo que eu acho. O propósito de Deus vai depender daquilo que nós cremos. Para você viver a intensidade do agir de Deus na tua vida, você precisa aprender a abrir a dimensão na mente da fé. Hoje as pessoas estão buscando as ferramentas da internet, já viu isso? O que não falta é coach. Tem até coach do pecado. Hoje todo mundo é crítico, é teólogo, é especialista, mas ninguém quer se submeter a ser moldado por Cristo. As pessoas querem escolher um ambiente onde Jesus vai agir, sabia disso? As pessoas querem escolher aquilo que elas querem ouvir de Jesus, mas a palavra dele diz que não é assim que funciona. Eu não sabia que quem tinha que aceitar Jesus era Cristo. Quem tem que me aceitar é Jesus. E Jesus, olha, é o seguinte: se eu tiver que ir aí, primeiro vai ter que ser do meu jeito. E não é assim que funciona. Para você ter experiência com Deus, você precisa caminhar. Para você aprender a viver a intensidade daquilo que é o propósito de Deus na tua vida, você começa e precisa entender a acreditar. E às vezes Deus vai usar os piores momentos, aonde os momentos que estamos vivenciando nos faz voltar para trás. E é justamente assim que Deus faz a nossa fé ser aumentada. Você abriu aí? Diz assim o texto: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o verso de número 13, que é o verso mais conhecido, e você já deve ter ouvido, que diz:
o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Preste atenção. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, muita gente não gosta de fazer a leitura do livro de Levítico. Porque o livro de Levítico é o livro que apresenta a forma de culto, de cerimônia. É a forma onde Deus estabeleceu, conforme a experiência que Moisés teve no Sinai. Foi ali que Deus mostrou aquilo que quando Moisés desceu, ele apresentou ao povo. Então o livro de Levítico é a apresentação do que Moisés vivenciou no Sinai. Levítico é a forma que Deus está trazendo para o povo que Ele escolheu e Ele chamou pelo nome. Porque eu gosto das escolhas de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe assim, não, Ele escolhe pelo nome. Deus escolheu a tua vida pelo nome. Deus escolheu a tua casa pelo nome. Deus escolheu os teus filhos pelo nome. Deus escolheu a estrutura do casamento pelo nome. Fica tranquilo. Você pode se sentir fora do ambiente, mas a palavra de Deus, ela diz que Ele te escolheu pelo seu nome. Rabaste. Presta atenção. Moisés escreve as formas que o livro de Levítico nos apresenta. É um conjunto de leis, é o regulamento aonde os israelitas precisavam seguir para entender que para que Deus se fizesse presente, eles teriam que cumprir alguns requisitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor e não enxergamos? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e não ouvimos? Quantas vezes nós queremos que o Senhor nos ajude, só que parece que a nossa fala não está sendo ouvida? Sabe o que significa isso? É que para que Deus responda aquilo que eu preciso ouvir, eu tenho que estar no momento certo, no lugar certo e no ambiente certo. Pastor, então que lugar é este? É o lugar chamado fé. Porque por maior que seja o teu choro, se ele for carregado com fé, você vai conseguir entender que Deus está presente. Por maior que seja a tua dor, se ela ainda existir fé, você vai entender que ela não é suficiente e nem maior do que aquilo que Deus tem para a tua vida. Levítico é um livro, e eu acredito que você já deve ter lido. É que nem genealogia. Ler a Bíblia é um privilégio, igreja. Porque tem muitos países que nem sequer o cara pode se apresentar como cristão. Então hoje nós temos um privilégio, e eu não sei até quando, porque do jeito que está esse nosso governo, aí infelizmente as coisas tendem a piorar, mas eu não acho ruim não. Sabe por quê? Porque o esfriamento da fé e o avivamento da fé são sinais da volta de Cristo. Ei, a igreja precisa ser avivada para que o Senhor retorne para buscá-la. Pense numa situação quando Jesus voltar nas nuvens, conforme Paulo nos apresenta, ele volta para pegar a sua igreja. E um dia eu estava lendo isso, bispo, e eu fiquei imaginando, porque Jesus quando subiu aos céus, e alguém lá dos seus discípulos perguntou, e ele disse: ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe quando, nem o Filho do Homem, ele mesmo declarou, nem eu sei. Mas quando eu vejo Paulo dizer que ele vai encontrar nas nuvens, bispo, eu entendo que o desejo dele é tão grande em nos ver, que quando o Pai falar, chegou a hora, ele não vai esperar no trono, ele vai se encontrar conosco no caminho. Quando o Pai falar para ele, chegou o momento, filho, ele não vai continuar sentado, ele vai levantar e vai nos encontrar nos ares. Por quê? Porque você foi escolhido pelo nome. Porque você foi escolhido por aquilo que Ele tem para colocar sobre a tua vida. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter fé. Quando
Moisés escreve o livro de Levíticos, nós entendemos que Deus, conforme o capítulo 26 de Levítico, apresenta as bênçãos relacionadas sobre obediência, porque Deus não é pai de filho mimado, viu? Deus não trabalha com filhos bicudinhos. Deus trabalha com quem é obediente. Tá difícil, não tem problema, mas está sendo obediente, Deus vai te honrar. Não era onde eu queria estar, fica tranquilo, mas obedeça, porque a honra vem não pelo questionamento, pela obediência. Eu não conheço outra forma de Deus honrar alguém que não seja pela obediência. Eu também não conheço outra forma do dízimo do devorador ser repreendido pela entrega. Não adianta, escute, não adianta orar, tem que entregar, viu? Para o devorador ser repreendido, precisa entregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus tem resposta para a gente. É a gente que complica e não entende e não lê. Quando o Senhor apresenta para Moisés, e lá no capítulo 26 ele diz, para que vocês possam ter a minha presença no mesmo ambiente de vocês, vocês precisam obedecer. Deus não trabalha com quem é desobediente. 3 anos de ministério, e nós entendemos que foram 3 anos de muita luta, muita dificuldade. E eu já compartilhei algumas coisas com o bispo, e tem coisas que você talvez vai ouvir e não vai entender, mas nós que pastoreamos igreja, machuca a gente. E uma vez a pessoa disse assim para mim, eu quero ver quando eu for embora dessa igreja, e aí você vai ver, porque não vai ter mais o meu dízimo. Eu quero ver como essa igreja vai ficar aberta. Está filmando aí? Então se ela tiver ouvido, ela sabe que é com ela. E eu disse assim para ela, eu não dependo da tua entrega, eu dependo do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou refém de homens, eu sou dependente de Deus. Aprenda uma coisa, a tua entrega, não sei por que eu estou dizendo isso, primeiro abençoa a tua vida. Tem pessoas que acham que se ele reter a entrega, eita Jesus. Tem pessoas que acham que se ela não entregar, ela vai prejudicar o ambiente. Ei, escute, se não for da tua mão, de outra forma Deus vai enviar socorro. Se não for por você e por mim, e privilegiado nós somos, igreja, entenda. Nós somos privilegiados por poder entregar para Deus. Eu não vejo maior privilégio de alguém abrir a sua carteira e entregar aquilo que foi Deus que deu para ele. Antes do Senhor pedir as ofertas para a construção do tabernáculo, Deus fez eles adquirirem tudo que era de valor. Só que quando o Senhor pede para eles, ele fala assim, Moisés, Êxodo 25, fala para eles trazerem ofertas. Mas Moisés, diga para eles, só traga se o coração deles moverem. Escute, eu prego isso lá. A nossa oferta lá na Igreja Batista Comunidade é assim. Não é a quantidade do que você entrega que vai mudar a tua história, é o teu sentimento. Porque nós estamos vivendo uma época onde a quantidade significa bênção. E Jesus está dizendo, não. Nós temos que aprender que hoje a melhor entrega é aquela entrega que é feita de Ninguém ensina mais isso. Hoje as pessoas querem fazer com que haja uma multiplicação, e eu creio nisso. Só que o primeiro lugar aonde o teu coração precisa ser moldado é no sentimento. Porque quem tem sentimento não se preocupa se é 1000 e se é 10, só se preocupa em entregar. Quem tem coração na obra não vê valor. Quem tem desejo de ver o reino avançando não se preocupa em cifras, só se preocupa em fazer. Aonde você vai? Eu vou adorar o meu Deus porque Ele já me deu fôlego de vida. Mas por que você está entregando? Porque Ele me deu primeiro. E eu sei que quando eu entrego, este é o único lugar aonde a minha entrega faz eu viver o sobrenatural. Escute,
Quando nós olhamos para o capítulo 6 do livro de Levítico, nós entendemos que o Senhor está estabelecendo um princípio com o povo hebreu. Se você olhar para o início do capítulo 6 do livro de Levítico, você vai ler que o primeiro verso diz: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar. Deus não está olhando de uma forma imaginária, Deus está olhando aquilo que nós somos, e o que nós somos? Pecadores. E ele diz assim: e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo, e o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa. E eu grifei isso, ó. Está no finalzinho do versículo de número 3 do capítulo 6, que diz: ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Ei, Jesus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a tua estrutura. Ele sabe das nossas deformidades e da nossa fragilidade. Escute, até para nós termos o sentimento chamado amor, não é gerado por nós, é do Espírito Santo. Você sabia disso? Que o amor é um fruto, e fruto é gerado se você aprender a ser moldado por Ele. Então quando a gente fala eu te amo, isso não é nosso, foi Ele que nos deu. Quando a gente olha e diz que menino paciente, não é dele, ele está aprendendo. Só que para aprender a ser paciente, precisa aprender que o confronto da paciência é o quê? É a raiva. Quer me tirar do sério, quer falar, tá me deixando. Eu disse no início, Deus usa aquilo que nós estamos hoje passando para nos aprimorar. Só que nós temos que aprender uma coisa. Quando o Senhor deu a Moisés no Sinai a sua experiência, porque Moisés vivenciou uma das maiores experiências, enquanto o povo estava lá embaixo vendo os trovões, os relâmpagos, toda aquela fumaça, e com medo Moisés estava no meio. Sabe por quê? Porque quando você escolher estar e permanecer na presença de Deus, quem está do lado de fora vai achar loucura. Mas vai para a igreja de novo, é loucura. Mas vai continuar buscando de novo, é loucura. Mas não vai deixar e vai insistir na entrega, é loucura. Por quê? Porque só quem está na presença entende o que é a presença. Quem está fora da presença só vê loucura. É por isso que nós somos considerados loucos, e Deus gosta de chamar os loucos para confundir aqueles que sabem. São estes que Deus chamou para perto, para mostrar para aqueles que acham que sabem e eles não sabem nada. Escute uma coisa, eu não sei como está o teu momento, mas eu sei de um Deus que alivia qualquer momento. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você entender que o que você está enfrentando, você tem que permanecer na presença dEle, Deus vai aliviar aquilo que hoje está te sobrecarregando. Só que eu escrevi uma frase porque ela mexeu comigo. Lá na nossa igreja nós temos um negócio que é assim: pega que é de graça. A igreja já está já está moldada. E eu falo, pega que é de graça, os caras aí o pessoal anota. E a gente posta depois. E eu coloquei, e o Senhor me deu uma frase assim, ó: existem experiências pessoais que irão impactar o coletivo, mas tem experiências do coletivo que vão desanimar a pessoa. Vou repetir. Existem experiências pessoais que irão impactar o coletivo, mas existem experiências no coletivo que vão desanimar a pessoa.
Quando a gente olha para a experiência, nós precisamos entender que Deus não trabalha com pessoas somente por aquilo que elas ouvem. Deus não quer somente você ser um ouvinte. Deus trabalha com um compromisso prático. Se Deus te chamou pelo nome, é porque Ele quer que você se envolva com aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu sou da época que quando o IBGE ia nas casas, e aí fazia-se a pergunta: qual a sua religião? E muita gente dizia: católico não praticante. Hoje, qual a sua religião? Eu sou cristão, estou dentro da igreja, mas não faço nada do que eu ouço. Hoje você não precisa estar fora. Hoje você pode estar dentro sem praticar. Hoje as coisas estão invertidas. Hoje as coisas estão perdendo a intensidade e o valor. E quando alguém paga ou abre mão daquilo que foi para viver um novo andar com Jesus, um novo moldar com Jesus, ele é chamado de louco. Mas só quem entende o que é a presença de Deus pode conseguir dimensionar o que eles podem estar imaginando do lado de fora. E loucos não somos nós que estamos lá, loucos são eles que não querem entrar. Porque eu não sei você, mas no dia que eu encontrei Jesus, eu nunca mais o esqueci. No dia que Jesus sussurrou no meu ouvido, aquela voz se tornou inconfundível todos os dias. Quando Jesus me escolheu, e eu sei que esta escolha não foi por merecimento, nem você sabe disso, mas para estar nesta escolha imerecida, eu preciso estar vivendo o valor. A graça é imerecida, sim ou não? Mas precisa ser valorizada. A gente gosta de falar, ai, favor imerecido, mas não valoriza não, para você ver onde você vai ficar. Esse é o mal deste tempo. Está se perdendo o valor. Hoje nós estamos num tempo onde a honestidade dá ibope, sim ou não? As pessoas acham dinheiro na rua e estão entrevistando, como se o cara fosse: você de que país? Você achou dinheiro precisando e devolveu? Eu falei assim: não é o lugar que eu estou que faz o meu caráter, é aquele que habita dentro de mim. Paulo já disse isso. As pessoas são acostumadas a olhar a necessidade e ser moldada pela necessidade. Ei, a necessidade não vai mudar aquilo que já está no meu interior. A tua dor não vai moldar aquilo que já está dentro de você. A tua dificuldade no casamento, a tua dificuldade no meio dos teus filhos, a tua necessidade de dispensa, a porta que não se abre, não vai mudar aquilo que Deus já inseriu dentro de você. E o que Ele inseriu, pastor? Virtude chamada fé. Você não é moldada por aquilo que está fora. Jesus está moldando você por aquilo que Ele pôs aí dentro. E é por isso que quando as coisas de fora forem mais fortes, você vai começar a entender que você precisa focar nas coisas de dentro. Quando você focar nas coisas de dentro, as coisas de fora vão perder a intensidade. Só que presta atenção numa coisa. Quando nós falamos de experiência, nós precisamos entender que para ter experiência, e eu talvez poderia até querer falar para você qual é o lugar que eu gostaria de ter experiência. Quem não gostaria de ter uma experiência sentado no sofá, aquele sofá que faz massagem aqui na lombar, sabe? Que você reclina assim, liga aquela TV 200K, que é depois de comer um pratão de macarrão. Quem não quer ter experiência com Deus assim? Todo mundo. Só que não é esse tipo de ambiente que Jesus escolhe para ter experiência. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um culto festivo. São 3 anos que está sendo comemorado desde o início deste ministério. E nós precisamos entender que entre os altos e baixos, Jesus sempre permaneceu no mesmo lugar. Entre todas as dificuldades que esse lugar viveu, que você vivenciou ou que está vivenciando, Jesus está mostrando para você que a tua dor pode ter sido aumentada em algum momento nestes anos, mas Ele continuou no mesmo lugar. Quando a gente aprender que a minha dificuldade não pode mudar aquilo que é o meu encontro com Ele, eu consigo ser aliviado. Escute uma coisa, há um princípio
em Gênesis capítulo 6, que é um dos princípios da graça. Quando nós olhamos para a vida de Noé, nós entendemos que o texto diz que o Senhor achou graça em Noé. Mesmo ele sendo ou estar vivendo num ambiente onde o povo ali era totalmente avesso, idólatra, pecadores, Deus olhou para ele e viu que ele não se contaminava. Então a graça que o Senhor enxergou em Noé foi por aquilo que ele dava de valor. Quer ser visto com um olhar diferenciado do céu? Aprenda a valorizar as coisas do alto. Quer que Jesus comece a moldar o teu interior? Então comece a ser intenso nas coisas do alto. Quer que o Senhor entre dentro da tua casa? Então chame as coisas do alto para dentro da tua casa. Hoje nós estamos numa época onde se coloca tudo na TV, menos louvor. É noticiário, é novela, e eu nem vou falar o canal que você, e eu espero que não, em nome de Jesus. Quando não tem nada na TV, sabe onde eu coloco? No R. Soares. Meu pai fala: você está maluco, meu filho? Deixa cantar aí. Estou seguindo. Melhor do que a novela. Porque só tem heresia, desgraça. Hoje as pessoas, elas querem, no seu momento, ouvir a voz de Deus. Mas Deus não vem falar no meu momento. Deus não fala no seu momento. Deus fala no momento dele, só que você tem que permanecer no lugar onde ele fala, viu? Para ouvir Jesus falar, tem que permanecer no lugar onde ele está. E eu não conheço outro lugar que Jesus fale que não seja a presença dele. Para Jesus falar no coração, precisa estar na presença dele. Para Jesus moldar as vidas, precisa permanecer na presença dele. Quando nós falamos de experiência, nós entendemos que há algo muito interessante na palavra de Deus. Este texto que nós lemos aqui, o verso de número 8, diz assim, primeiro o Senhor, no verso de número 1, do capítulo 6, diz: falou mais ao Senhor dizendo, quando alguma pessoa pecar. Só que no verso de número 8, agora a fala era direcionada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão. Agora a fala é específica, não é mais para o povo, ela é para o sacerdote, para a família de Arão. E o texto diz que o Senhor fala para ele, é uma ordem, e diz: esta é a lei do holocausto. Tudo aquilo que for, está aqui, o holocausto ficará na lareira do altar. Deus está especificando para eles a forma aonde o holocausto iria acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós lemos aqui sobre o fogo, nós entendemos que foi Deus que acendeu o fogo, sim ou não? Está em Levítico 9. Antes de Deus cobrar ou exigir de nós alguma coisa, Ele primeiro nos entrega. Antes de Jesus pedir para você, primeiro Ele te dá. E às vezes nós olhamos para o nosso momento e não conseguimos enxergar nada que a gente possa entregar para Ele. Só que o texto diz: ei, escuta, você vai ter que manter este fogo. A história diz que eram duas ofertas, uma pela manhã e outra tardezinha. E estas duas ofertas ficavam queimando durante o dia e durante a noite. Qual era a incumbência do sacerdote? A alimentar o fogo. Mas qual era a incumbência do povo? Trazer a oferta. Qual é a incumbência do sacerdote? Manter a chama de Deus acesa. Mas qual é a incumbência do fogo? Trazer a oferta para ser queimada. Qual era a incumbência do sacerdote? Não deixar a chama que Deus acendeu se apagar. E qual era a incumbência do povo? Fazer com que a sua entrega pudesse ser recebida e queimada no fogo. Sabe por que muitas vezes nós não estamos produzindo a queima da nossa entrega? Porque a gente está entregando de qualquer jeito. Todo o sacrifício do sacerdote, o Espírito Santo colocou no meu coração, todo o sacrifício do sacerdote só tinha êxito se alguém entregasse o holocausto. Porque como é que se mantém, bispo, chama acesa?
se não tem o que queimar? Como é que eu mantenho o fogo que o texto diz que precisa arder continuamente no altar, se não tem oferta? Hoje as pessoas entram dentro da igreja, mas elas continuam do mesmo jeito que elas vieram de fora. Lógico que num processo de conversão, a libertação ela é gradativa. Só que eu preciso permitir que Deus, que Jesus me liberte. E hoje o que não falta, infelizmente, é a igreja que quer que você continue com o teu erro. Hoje o que não falta é pessoas, por causa da entrega, nós até deixamos, não deixa, ele traiu, tudo bem. Ei, escute, eu quero é que Jesus olhe para mim e fale: você fez o que com as pessoas que eu te dei? Eu prefiro perder você, porque eu te alertei, do que te manter para você se perder como eu também. Por que você saiu de lá? Porque o bispo falou que eu estou em pecado. Fez bem, e você continua no pecado. Escute, se nós quiséssemos que a igreja ficasse cheia, a gente faria como eles fazem. Se a gente quisesse que a igreja continuasse cheia de pessoas, a gente ia falar: vem do mesmo. Não, aqui funciona assim: ou você muda o que você está vivendo, ou você vai ficar no arrebatamento. Ou você larga o vício do cigarro, para com a pornografia, para de ficar vendo, falando palavrão. Aqui funciona assim. Porque nós precisamos tratar as pessoas do jeito que Deus nos trata. E eu preciso gerar em você o mesmo temor que eu tenho. Do que adianta entrar aqui, se quando eu saio, eu esqueço do que aconteceu aqui. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que pôr vestimentas santas para mexer com as coisas do altar. Sabe o que significa isso? Que Deus não aceita a roupagem que está lá fora, viu? Deus não aceita a fala que vem lá de fora, viu? Deus não aceita a forma que eles agem lá fora, viu? Para você estar no ambiente da presença dEle, você precisa e vai ter que ser moldado por Ele. Salmo 77, verso 13 diz: o teu caminho, ó Deus, é de sã. Isso. Alguém que diz que a sexta-feira é santa, não é só a sexta não, é o sábado, domingo, a segunda, a quarta. Porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é de santidade. Então já que você veio para cá, então aprenda a honrá-lo. Já que você está aqui, então obedeça. Já que você está ouvindo a palavra de Deus, então deixa ela moldar você. As maiores frustrações que nós já presenciamos, e eu posso falar, porque quando eu me converti, eu entrei na igreja, eu não sei se eu já disse isso aqui, quando eu me converti, eu entrei na igreja, bispo, e eu falei: agora vai ser tudo lindo, as pessoas são perfeitas, uma ama as outras, não tem picuinha, não tem pirracinha, não tem disse-me-disse. Eu falei: olha que coisa linda. Quando eu entrei na igreja, eu quebrei porque tudo aquilo que eu via lá fora, eu comecei a ver dentro. Eu falei: Jesus, eu estou no lugar errado. Jesus falou para mim assim: enquanto você não se submeter, você vai continuar agindo do mesmo jeito que você estava quando estava lá fora. Por isso que quando nós entramos num ambiente de adoração, nós temos que prestar a nossa adoração. Aprenda a cultuar a Deus por aquilo que Ele está fazendo em você. Não espere você cultuar a Deus por aquilo que está sendo feito do lado de fora. O culto, ele é pessoal. Eu nunca vi alguém dizer: como é que foi o culto? Foi maravilhoso. Uma vez disseram: como é que foi o culto? Foi muito borocochô. Porque você não prestou direito. Porque o culto só é bom quando você aprende a cultuar, viu? Não é por causa dos outros, não. A gente quer avaliar o culto por causa daquilo que está sendo feito do lado de fora. E Deus está dizendo: ei, quando é que você vai aprender a me prestar culto? Como é que nós vamos entender que a chama está sendo mantida acesa no altar, só que nós não estamos enviando o sacrifício? 3 anos de um esforço para manter a chama acesa. 3 anos de choros pela madrugada. 3 anos achando que agora vai fechar, orando para que a chama continuasse acesa, mas o povo não está trazendo o sacrifício.
Do que adianta ter a chama acesa se não tem sacrifício para mantê-la? Só que Isaías 42 e Mateus 12 vai dizer aquilo que Jesus cumpriu. Por mais que a chama esteja apagando, bispo, por mais que a chama esteja diminuindo por causa daquilo que é o sacrifício ou a falta de sacrifício do povo, Jesus disse: eu vim e não vou apagar o pavio que fumega. As pessoas acham que este texto é para elas. Não, escute. Sabe o que faz o pavio diminuir? Muitas vezes é aquilo que nós estamos esperando e não estamos conseguindo ver. Às vezes uma enfermidade, um diagnóstico, uma porta fechada, um casamento que está para terminar, faz a chama diminuir, mas ela não pode apagar. A tua dificuldade não pode diminuir a chama que Jesus acendeu dentro de você. A tua dor não pode diminuir a chama que foi acesa dentro de você. Só que às vezes a nossa luta faz a chama diminuir. E é justamente para esses, bispo, que ele vem e fala assim: eu não vou apagar não, eu vou manter acesa. Escute, a tua dor é o ambiente que Deus está proporcionando a você uma grande experiência. Se hoje você está passando um processo difícil, fica tranquilo, a chama não vai apagar. Ele não veio para apagar, ele veio para manter acesa. Ele não veio para você se perder, ele veio para falar para você: estou contigo. Ele não veio para jogar um balde de água fria, ele veio para dizer: eu vou manter acesa. Só que para manter acesa, às vezes vai ter que continuar no ambiente aonde você está. Quando eu escrevia isso, e a gente põe tanta coisa aí, e eu falei: Senhor, a ordem foi para que o fogo continuasse ardendo. Aí eu falei: o que falta para o povo entender que o fogo tem que continuar ardendo? E aí o Espírito Santo me fez entender o que Isaías 6 escreveu. Porque o texto do livro de Isaías, no capítulo de número 6, fala que num dos piores momentos da sua vida, que foi a morte que ele enfrentou do rei Uzias, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. E haviam serafins que voavam. E o texto bíblico diz que eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam-se os rostos, com 2 cobriam-se os pés, e com outras 2 voam. Eu falei: Senhor, o que é isso? E aí eu lembrei de um Fiestinha que eu tinha, 97, azul. O Murilo era pequeno. 1.0, bispo, coloquei gás. Quando eu ligava o gás, ele caía para 0.8. Eu ia para a praia, subia a serra de terceira, quase jogando segunda. E o Espírito Santo me fez entender que os serafins tinham 6 asas, sim ou não? Só que 2 estavam cobrindo o rosto, então elas não estavam fazendo aquilo que é o fundamento da asa. Para que serve asa? Para que haja voo. Então das 6 só tinha 4, mas 2 estavam cobrindo os pés. Então agora são 4 asas que estão sem o fundamento, que é manter o querubim, o serafim voando. Mas o texto diz que mesmo tendo somente 2 asas, e aí você vai entender aonde eu quero chegar. 6 asas faz ele voar muito bem, sim ou não? Mas 2 pode comprometer o seu voo, sim ou não? Só que mesmo tendo o seu voo comprometido, a Bíblia diz que eles clamavam: Santo, Santo e Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos tendo um momento que está fazendo a gente se entristecer. Às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade que está fazendo eu refletir a ponto de até querer desistir.
E tudo isso vai diminuindo aquilo que é o meu vigor de adorar a Deus, de permanecer na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. O texto diz que eles tinham 6, mas somente 2 faziam ele voar. Mas mesmo somente com 2 eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Sabe o que significa isso? Que a tua dificuldade não pode diminuir o louvor que sai dos teus lábios. Que a tua dificuldade não pode diminuir aquilo que Ele colocou e inseriu dentro de você. Ei, 3 anos de dificuldade, 6 anos que eu faço de dificuldade, e em vários momentos, eu não sei o bispo, mas eu posso dizer, eu pensei em parar, viu? Falei: Jesus, para mim já deu, eu não quero mais saber de povo, eu não quero mais ver ninguém. Jesus falou assim: não é do teu jeito, é do meu jeito. E às vezes a minha dificuldade é o ambiente que Jesus está querendo moldar para que eu tenha experiência com 3 anos. E se eu perguntar para você, você vai poder e vai falar que Jesus te deu experiência, sim ou não? Lógico que tem dias que a gente não vai querer ter enfrentado, mas desses dias que nós olhamos para trás e não queremos ter enfrentado, eles não são menores do que os dias que, quando a voz dele foi ouvida, valeu pelo ano inteiro. Quando Jesus bradar, a tua estrutura vai ser moldada. Quando Jesus bradar, aquilo que você está enfrentando vai ser tirado. Quando Jesus falar e você ouvir, você pode não estar vivendo o que você espera, mas só por ter ouvido a voz dele, para você já vai ser suficiente. Por que que você está chorando? Porque Jesus falou comigo. Aprenda a usar do teu momento. Aprenda a olhar para o teu momento. Aprenda a olhar para aquilo que você está passando. E comece a enxergar não o que você está passando, mas o que Jesus quer que você veja. Nós focamos muito na dor e esquecemos de olhar para aquele que alivia as dores. Só que o texto diz, continuando lá em Isaías, o texto vai dizer na continuação, de que na voz ou a voz do que clamava, as bases do limiar ou os umbrais foram movidos ou se moveram. Sabe o que significa isso? É que aquele que aprende a não deixar de adorar a Deus no momento da sua dor, entende que só vai conseguir ter tirado o que está te impedindo com louvor. Nós estamos perdendo as oportunidades de sermos mais intensos com Ele por causa do choro. Pastor, o senhor não chora? Choro e muito. Quantas pregações nós pregamos chorando? E alguém diz: ele está tão espiritual. Não, não é isso não. É que ele não teve tempo de chorar aquilo que ele está sofrendo. Hoje as pessoas falam assim: hoje eu não vou na igreja, tá, pastor? Ó, eu não quero que o senhor me ponha na escala mais não. Ah, eu não quero mais participar de ministério nenhum. Como se isso fosse assim, né? Mês de janeiro é o mês que eu deixo as pessoas, os obreiros à vontade lá. Por quê? Porque é o mês que eles descansam. Mas e a gente? Não descansa. Todo mundo tem vontade de parar, sim ou não? Mas os pastores não. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o texto diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apaga. Essa ordem foi para o sacerdote. Eu vinha para cá orando, bispo, e o Espírito Santo colocou assim no meu coração: fala para ele que se ainda tem um povo, é porque tem alguém que mantém a chama acesa. Se ainda tem um povo, e alguém pode dizer: mas são poucos, fica tranquilo, porque as pessoas gostam de olhar bênção na quantidade, e Deus só consegue entender bênção se houver intimidade. E eu falei: Senhor, esta ordem foi para o sacerdote, foi, só que para manter a chama acesa, não se mantém somente para eles entrarem, se mantém porque nós acreditamos que algo vai acontecer.
E se hoje esse ministério está de pé, bispo, é porque o Senhor nunca deixou de acreditar que algo vai acontecer. Privilégio é nós termos algo para entregar e manter este fogo aceso. Só que às vezes nós queremos ver até quando o esforço dele vai fazer a chama ficar acesa. Você sabia que hoje tem pessoas que são maldosas? Igreja, entenda isso. Nós estamos vivendo uma época que antigamente as pessoas saíam porque elas não concordavam. Hoje elas ficam dentro não concordando. Antigamente as pessoas saíam porque não gostavam, e hoje elas continuam mesmo não gostando. Eu falo porque eu pastoreio. Eu quero ver até quando ele vai continuar mantendo essa acesa. Na verdade a expectativa, eu sei que não é a sua, amém, em nome de Jesus. Mas entenda, tem pessoas que têm a expectativa de ver a chama apagar. Tem pessoas que estão esperando você desistir, viu? Tem pessoas que estão esperando você não voltar, olha isso. Ai, as experiências que eu tive lá fora, elas me dão a certeza de que eu não tenho que voltar. Ei, se eu fosse olhar para as pessoas, eu não estava dentro da igreja. Mas como eu olho para Cristo, eu permaneço dentro da igreja. Quer ficar dentro da igreja? Olha para Jesus. Quer permanecer crente? Mantenha os olhos em Jesus. Não quer desistir? Não olha para o teu irmão, olha para ele. Porque se você olhar para mim, você vai se frustrar. Mas se você manter os teus olhos nele, você vai continuar sendo animado. Eu me entristeço com pessoas que colocam outras para fora. Que evangelho é esse? Que eu quero que meu irmão tropece. Eu fiz janeiro escatológico, bispo, e eu preguei 3 mensagens sobre o arrebatamento. E eu falei, igreja, está na hora de nós despertarmos, Jesus está às portas. E eu disse, se avalie, se hoje a trombeta soar, como é que você vai estar? Com ele ou sem ele? E nós achamos que isso é para daqui a milhares de anos. Não, os selos já estão sendo abertos. Está na hora de você entender que tem alguém mantendo a chama acesa. Está na hora de você entender que tem alguém se esforçando e acreditando mesmo quando você duvida. Olha isso. Mesmo quando você pensa em desistir, tem alguém que não vai desistir, e por isso a chama vai estar acesa. Sabe por que o teu casamento ainda não acabou? Porque tem alguém que está mantendo a chama acesa. Sabe por que os teus filhos ainda não se perderam? Porque tem alguém que está mantendo a chama acesa. Sabe por que aquilo que você achava que ia vir e não veio? É porque tem alguém que está mantendo a chama acesa. Se a chama está sendo mantida acesa, fica tranquilo, não vai faltar holocausto para que haja queima neste altar. Mas para que eu possa queimar neste altar, eu tenho que usar o meu momento como momento propício para eu não desistir de manter esta chama acesa. E às vezes a minha dificuldade só me põe para desistir. Jesus está dizendo, faz da tua dificuldade o modo de você caminhar para frente, para que a chama continue sendo queimada. Eu disse aqui, alugar da casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que a tua experiência não pode ditar o teu amanhã. Porque se você olhar para o teu hoje, o teu amanhã fica sem esperança, sim ou não? Se a gente olhar para trás nesses 3 anos, bispo, se eu olhar para trás nesses 6 anos, a minha expectativa no amanhã fica pequena, sim ou não? Mas é por isso que eu não olho para aquilo que eu enfrentei. Eu olho para aquilo que eu vou enfrentar com Cristo. A nossa chama não é acesa por aquilo que nós enfrentamos. A nossa chama precisa ser acesa por aquilo que nós acreditamos. A tua chama só vai acender se você começar a colocar nela a tua expectativa em Cristo. Está na hora de você voltar a viver esse ardor desta chama. Quantos ministérios hoje estão fazendo cultos e as pessoas não querem mais fazer a sua entrega para que a chama queime.
3 anos de festa, de choros, de lutas, dificuldades. Mas em todos estes anos, alguém não deixou que a chama apagasse. Sabe por que ministérios fecham? Porque a chama é apagada. Não se mantém chama acesa com ganância, viu? Não se mantém chama acesa fazendo coisa errada. Para fazer isto, o texto diz que eles tinham que pôr roupas de santidade. Está na hora de nós mudarmos a nossa vestimenta, igreja. Quando eu falo vestimenta, eu falo de pensamento, comportamento, fala. Está na hora de nós termos uma vestimenta agradável. Sabe como é que o Senhor recebe aquilo que nós entregamos? Não é por aquilo que Ele está vendo, é por aquilo que Ele está sentindo. Que nós estamos exalando. O que você está exalando? O que precisa ir para voltar a arder esta chama que um dia ardia no teu coração? O que precisa ir para você entender que o que você está enfrentando ainda não é o fim? Eu quero orar por você, se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida, aleluia. Não sei se os levitas vão subir, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Esse louvor aqui foi o louvor que transformou a minha história. Os maiores momentos difíceis da minha vida, eu clamei por ele. Eu disse: Jesus, entra na minha casa. Eu disse: Jesus, entra na minha família. Eu disse: Jesus, muda esta situação. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos. A tua palavra foi ministrada, meu Pai. A tua palavra foi pregada, meu Pai. A gente prepara tantas coisas, mas o teu Espírito direciona para aquilo que é o alvo de cada coração. É uma noite de festa, Deus, eu sei de todas as dificuldades que este ministério já enfrentou. Elas não tiveram o poder de fazer este lugar fechar. Por quê? Porque há alguém que mantém a chama ainda acesa. Há ainda vidas que não vão deixar sucumbir a sua casa. Tem alguém que está fazendo a chama ser mantida acesa. Pai, os teus amados entraram aqui, mas hoje eles precisam entender que do jeito que estão não dá para continuar. Não dá para manter chama acesa com roupa suja. Não dá para manter a chama acesa em pecado, aleluia. Rabas. Hoje é noite que o Senhor nos promove uma mudança de comportamento. Dá para voltar a viver esta chama sendo ardida, mas você precisa ter a tua vestimenta transformada. Senhor, eu estou orando pelos teus filhos, porque a tua palavra tem o poder, Senhor, de mudar todas as coisas. Então transforma isto na vida deles, Pai. Eu te louvo por esta casa, porque eu sei, Pai, que as portas estão abertas, porque tem alguém regando a chama. Tem alguém chorando na chama. Tem alguém acreditando na chama. Tem alguém apresentando mais na chama. Tem alguém, Deus, até chorando, mas não vai deixar de manter a chama.
Oh, Espírito de Deus, visita os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Repita aí, na tua dor você fala o nome dele, na tua dificuldade você chama por ele, no teu medo você clama por ele. Baixinho, vai. Isso. Não deixa não, continua, baixinho. Isso. Mas está doendo, mas clama o nome dele. Mas eu não estou vendo melhora, fica tranquilo, só clama. Só clama que a chama não apaga. Só clama que a chama continua acesa. Rabas. Aleluia. Deixa eu fazer aqui um convite. O Espírito Santo coloca no meu coração que isso deixou de arder em você faz tempo. Os cultos não são mais como os outros. Eu entro e saio, mas parece que nada acontece. A tua dor está ofuscando de você sentir isso. Eu não quero te envergonhar, não é o propósito. Eu quero orar por você, porque você vai sair daqui mais avivado. Você vai sair daqui com esta chama mais acesa. Cadê você? Vem aqui à frente e eu vou orar por você. Cadê você que sabe que a chama ardia mais, mas o teu momento está fazendo ela perder o fogo? Cadê você que era um grande potencial, mas hoje não consegue nem abrir a boca? Vem aqui, deixa eu orar por você. Hoje o Senhor está trocando roupas aqui. Hoje você vai aprender a manter a chama do jeito certo. Aleluia. Está na hora de você começar a ter mais eficácia no teu ministério. Vem aqui. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida. A tua chama não pode ser mantida pelo que os outros falam. A tua chama é mantida por aquilo que você acredita. Vem aqui. Você está desistindo porque estão falando, e o Senhor está dizendo: não olhe para isto. Vem aqui que eu vou orar pela tua vida. O que dizer, o que fazer quando ele... Aleluia. Vamos orar. Bispo, o Senhor me ajuda. Pois que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
Eu já vou encerrar, bispo. Mas eu não posso despedir você sem você conhecer aquele que faz a chama manter-se acesa. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus e entrou aqui esta noite, eu não quero despedir você sem você conhecer este que faz a chama ser mantida acesa. Se você entrou aqui nesta noite e ainda não confessou o senhorio de Jesus Cristo na tua vida, eu quero orar por você. Cadê você? Levante a sua mão. Se a palavra desta noite fez você entender que não dá para ficar sem Cristo e você está entregando a tua vida a Jesus, eu quero orar por você. Cadê você? Levante a sua mão. Se você se afastou, se você andou por lugares distantes, mas hoje você quer retomar esta aliança com Jesus, está na hora desta chama voltar a ser acesa. Ela não foi apagada, Ele não veio para apagar. As dores podem apagar, as dificuldades tentam apagar, mas Ele está dizendo: deixa eu alimentar de novo. Se você se afastou, mas nesta noite você quer se reconciliar com o Senhor, eu não quero te envergonhar, eu quero me alegrar com você. Levante a sua mão e vem aqui à frente. Você que vai entregar a tua vida, vem aqui à frente. Você que vai se reconciliar com Jesus, vem aqui à frente. Eu não vou insistir muito. Aleluia. Vamos orar. Senhor, Pai, nós colocamos a vida desta senhora na Tua presença. Senhor, o Senhor sabe a sua estrutura, e o Senhor sabe aquilo que ela está enfrentando. Mantenha a convicção, Deus, na vida dela, de que o Senhor é único e suficiente. Que em todo tempo ela possa viver, Pai, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Bispo. Glória a Deus. Amém. Você recebeu essa palavra na sua vida? De tudo que foi pregado, a chama ela só pode ser acesa, ser mantida acesa pelo sacerdote, se tiver um povo que entrega uma oferta. Se a oferta for entregue, o sacerdote incumbe de ter o altar sempre em ordem. A obrigação nossa é limpar a cinza, manter o fogo aceso, buscar a Deus pelo povo, mas o povo precisa entregar uma oferta. Você foi abençoado por essa palavra? Como nós temos o costume, nós vamos selar a palavra. A palavra lá de Lucas 15, 29 fala que havia um pai que tinha 2 filhos. Um resolve viver a sua vida porque já estava acostumado, já estava sem paciência alguma com o sistema, com os princípios e com as leis. Ele sai, sofre, gasta tudo e volta. E o pai se alegra, dá sapato novo, roupa nova, anel novo e faz uma festa. O mais velho vem e reivindica, mas o pai mais uma vez vira para o mais velho e fala: tudo que eu tenho é teu. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, praticando alguns princípios, mas nós não temos acesso ao desfrute. E o Senhor está falando: eu tenho uma medida recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida. E eu declaro que janeiro, fevereiro até dezembro serão os meses maravilhosos para a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Então pegue esse envelope que está na sua cadeira. Em nome de Jesus. Pegue esse envelope nas tuas mãos. Eu quero orar por você. Você precisa de um livramento financeiro, eu preciso de vários. Todos os dias, todos os meses. Você precisa viver algo diferente na sua vida. Aprenda a colocar a sua vida debaixo
de bênção de Deus na sua vida financeira. Levante esse envelope que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta palavra. Senhor, a chama está acesa, ela continuará acesa, porque ela tem esta casa, a tua palavra, e aonde prega a tua palavra, o Senhor garante. É o Senhor que banca. Quem tem compromisso contigo, o Senhor tem compromisso também. Eu quero abençoar cada vida, cada envelope que se levanta, cada semente que será entregue, cada oferta especial. Se é alguém que vai fazer algum voto, abençoa. Se é alguém que entrará em algum propósito, abençoa. Nós consagramos a Ti, Senhor. Declaramos a Tua unção, a Tua bênção, a Tua graça. Declaramos a Tua vitória sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Graças a Deus, pagamos o nosso aluguel, amém, irmãos? Oh, glória! Mas mês que vem está chegando. E nós precisamos continuar pagando a luz, a água, o IPTU que vem reajustado esse mês. Tudo isso são coisas que Deus nos deu como responsabilidades, como obra. E você precisa entregar esta oferta para essa chama estar acesa. Na parede você vai ver teu QR Code. Você pode apontar seu celular e fazer sua oferta diretamente para a conta da igreja, amém? Enquanto isso, você entrega, sai do seu lugar, pode cantar. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Amém? Domingo tem mais. Pastor Gilcinho de São José dos Campos estará aqui trazendo a palavra. Vem com o pessoal dele e vai ser uma bênção também. Quem crê nisso em nome de Jesus? Glórias a Deus. Daniela, Murilo, Gui, Paulão, Rodrigo, Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto, hein? Pode marcar lá que nós vamos, hein? Em nome de Jesus. Pastora Tati, Stephanie, Deus abençoe vocês. E todos que estão conosco, nos visitando, que Deus te abençoe e te guarde. Tem cantina lá no final? Cantina, glórias a Deus. Pastor Fábio, muito obrigado. Aí eu vou babão, né? Glória a Deus pela família dele. Ore por ele. Ore pela igreja dele, pela família, para que Deus possa abençoar. Amém? Levante sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça. Que a graça, o amor, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família. Que nunca falte alegria, paz, certeza de que Ele é fiel. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e até domingo!